Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast, nosso podcast número 4. Eu quero dizer, seja muito bem-vindo, tá bom? Hoje é um assunto muito especial. Hoje vamos estar falando sobre energias renováveis e eficiência energética. É um assunto que está em alta e ultimamente tem sido muito comentado. E para bater um papo com a gente nesse assunto de hoje, nós trouxemos aí um convidado muito especial, um grande amigo aqui da nossa amiga Mari, que é o engenheiro Daniel Taveira, tá? Fica ligadinho aí. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como meu colega Caleb acabou de falar, hoje a gente vai falar com o Daniel Taveira, nosso colega aqui. Meu nome é Mariana e eu vou apresentar para vocês um pouquinho das atividades que esse nosso colega trabalha, né? Já trabalhou. Ele trabalha já trabalhou com planejamento e construção de parques eólicos, análise de projetos de geração de energia elétrica a partir de fontes solares e a partir de fontes hídricas. E hoje trabalha com diagnósticos energéticos e estudo de novas soluções na área de HVACR na Green Yellow, que é uma multinacional francesa. Recentemente chegou ao Brasil, né, em 2013, mas também está em mais 5 países, né, sendo eles Colômbia, Tailândia, Itália, Panamá, Senegal, Espanha e Madagascar e a França, de onde é originária, né? E hoje a gente vai falar sobre energias renováveis. E é isso, Daniel. Vamos lá. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente essa tarde. E vamos nessa. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Certo. Daniel, seguinte, eu estava aqui pensando, né, o que a gente podia trazer sobre eficiência energética para esse meu povo de Deus. Todo mundo ouve muito falar, né, eficiência energética para cima, para baixo, é prédio verde, é prédio azul e certificações. Aí aquela história, né, a pessoa fala, nossa, é prédio verde, mas eu tô olhando, o prédio é cinza, que negócio é esse de prédio verde, entendeu? E eu queria que você explicasse o que você faz lá na Green Yellow para a gente começar esse nosso bate-papo. Beleza. Lá na Green Yellow, o trabalho nosso na parte de engenharia de eficiência energética é fazer, como você comentou, os diagnósticos, né, que é todo o levantamento de consumo energético, né, de um site, uma planta, varejo, lojas, academias, enfim, fazer um levantamento de todos os consumos, fazer medições. A parte mais importante da eficiência energética é você fazer medições, né, porque você não consegue melhorar o que você não conhece, né? Então você precisa conhecer o perfil de carga, o perfil de consumo, para poder propor melhorias, estudar novas alternativas de operação ou de substituição de equipamentos, né? E ver a viabilidade, né? Tudo gira em torno de ser viável economicamente, porque, como você falou, o verde está muito em alta, né? É bonito falar do verde, mas o pessoal acha caro e se não se pagar, ninguém vai fazer, né? E a gente tem uma história bacana aí de que é possível, né, fazer. A Green Yellow, no Brasil, tem mais de 1.000 contratos de performance, né, em projetos de eficiência energética. Então, que é o tipo de contrato que a Green Yellow faz o investimento, né, porque ela acredita no negócio. Então, eu quero trocar meu sistema de iluminação, a Green Yellow vai lá, paga, e aí depois a empresa, o site vai pagar isso de volta com a economia, né? Então, pro consumidor é muito seguro, né? E é garantia de sucesso, porque a Green Yellow faz o monitoramento, comprova os ganhos, porque a gente vai receber de volta esse dinheiro em cima desses ganhos também, né? Certo. Então, é um pouquinho isso que a gente faz lá.
deixa eu te perguntar, como é que funciona esse processo, né? Então, a Green Yellow chega para o consumidor, para a empresa, e ela paga para a pessoa fazer o retrofit, fazer uma instalação de uma rede, né, sei lá, fotovoltaica, e depois o cliente paga para ela? É isso? É Como é isso. que funciona? Nós somos a engenharia, a gente faz essa visita, né? Então, de repente, tem uma equipe comercial que faz um primeiro contato, vem para a engenharia, e aí a engenharia vai lá, faz todo o levantamento, faz medições, aí fala assim, ó, aqui trocar lâmpada é legal, fazer retrofit de equipamentos aqui é legal, vai custar tanto, e a gente consegue fazer um contrato de 5 anos, de 8 anos, em que, vamos supor, num determinado site a gente acha lá 30% de economia em relação ao consumo atual, né? E aí desses 30% que o cliente vai economizar na conta, a gente, parte desses 30% vem para a gente, né, como amortização do capital e serviço, e ainda fica uma parte para o cliente. Então, a gente deixa um ganho também para o cliente nesse começo, né? E aí, durante esse período de contrato, que pode variar, a gente faz o monitoramento, comprova os ganhos, né? O cliente é faturado mês a mês, e aí é isso. Certo. Você queria falar alguma coisa, Caleb? Achei que você deu um sorriso aí, que você ia jogar uma pergunta. Então, eu estou aqui, a gente vai imaginando, né, como que essa tecnologia chegou para ficar, né, já tem um tempo que se é aplicado e acho que tem trago muito resultado, né, principalmente para grandes edifícios, isso é muito interessante. Mas eu não sei se a gente vai para essa parte da conversa agora, mas eu queria entender um pouquinho como é que chegou, como é que você foi cair nessa área do eficiência energética, né? Não especificamente na Green Yellow mais para frente, mas essa área é muito grande, o que ela te chamou para você estar ingressando nela e daí desenrolando aí para estar realizando esses projetos que você faz? Tá, então a gente volta para trás um pouco, né? Lá no começo da carreira eu comecei com ar-condicionado, né? Da onde que eu conheço a Mariana, a gente estudou junto, trabalhou junto. E aí o meu know-how de ar-condicionado vem lá de trás e depois eu fui trabalhar com em empresas de energia, né? Gostei bastante do mercado, fiz uma especialização e essa especialização incluía eficiência energética. Aí eu passei um tempo trabalhando com geração renovável, né? Vocês comentaram aí, eu trabalhei com parque eólico em construção, trabalhei com solar também em construção, trabalhei também na parte de projeto, fiz projeto para leilão de plantas solares, né? Leilão do governo federal mesmo. E aí, depois surgiu a oportunidade na Green Yellow, né? E eu já tinha lá, né, um pedacinho de curso, né, de eficiência, e eu consegui entrar, e assim, é muito bacana. Você olhar, eu já conheci um sistema, né, a gente já trabalhei bastante com o sistema de ar-condicionado, e aí você está dando um novo olhar para esse sistema, né, não é só, eu quero climatizar meu ambiente aqui, e aí eu vou lá, faço um projeto e dou as costas, né? Importante é chegar na temperatura final lá. Só que o como você está chegando nessa temperatura é muito importante, né? Porque você pode fazer diversas melhorias para economizar dinheiro também, porque é um sistema que tem um consumo alto de energia, quem tem os grandes consumidores aí que tem grande parcela de consumo sempre falam, né, que é um peso na conta deles. Então, em tudo que você puder melhorar, é muito interessante você olhar com um pouco mais de calma e analisar as possibilidades para trabalhar. Então, eu tô gostando muito de trabalhar nessa área de eficiência. Ô Daniel, eu fiz essa pergunta porque a gente está fazendo uma série técnica, né? Igual a Mari estava comentando mais cedo. Aqui nós temos os podcasts e também a gente tem vídeos técnicos da área do dia a dia, né? Que é bem bacana
pro mercado em geral, né? E nós estamos agora com uma série de engenharia, tá? Uma série bem legal, uma série bem bacana. E para o pessoal que acompanha a gente, de repente essa área que a gente está falando aqui agora é uma área super fantástica para estar se ingressando, né? Às vezes o cara ele entra, está fazendo engenharia ou um curso, está trabalhando talvez no HVAC já, mas não vê uma área para ele se firmar, né? E fica meio duvidoso, está um pouco insatisfeito. E de repente a gente comentar um pouco, por isso que eu perguntei, poxa, como você caiu nessa área? E foi legal que você começou na refrigeração, no HVAC ali, mais específico, e foi fazendo uma migração gradativa, né? Até que hoje você está quase que 100% na parte de eficiência e energia renovável e tal. Então, para a gente comentar um pouquinho dessa caminhada que também é possível, né? Você começar num lado e nessa área de refrigeração, você começar a ter uma visão de que a eficiência também é muito aplicável, né? E é um campo grandioso a ser estudado, né? Então, é um toque aí para deixar para o pessoal que acompanha a gente. Não, com certeza. A gente nunca é estático, né? Tem sempre que estar buscando melhoria. Então, mesmo você pode, mesmo trabalhando num projeto mais tradicional, você pode estudar eficiência energética e começar a ver como funciona. E hoje as empresas buscam muito, né? Não só uma empresa como a GreenYellow, que o métier dela é a eficiência, mas tem muitas empresas que internalizam isso e põem gente para realmente olhar e ver como que as coisas são feitas para buscar essa melhoria. Certo. Daniel, você tocou nesse assunto, como que você trabalha com essa análise, né, de a viabilidade de projeto, diagnósticos, como que você tem visto, assim, qual tem sido o perfil dos clientes que você tem visto crescer mais, assim, que tem ido em busca de eficiência energética, assim, energias renováveis, dentro do seu dia a dia? Indústria, falar em indústria parece até praxe, né, falar da indústria, mas eles são os que mais querem e os que mais duvidam, né? Tem muita gente que não acredita, tem um certo receio ainda, mas o negócio tá vindo com muita força, então eles sabem que tem possibilidade de ganho, então eles estão cada vez indo mais atrás, né? No caso, por exemplo, o varejo, né? A GreenYellow é muito forte no varejo, então não é um setor que busca isso em primeira linha, né? Mas é um setor que encontrou isso, né? A GreenYellow vem muito forte, veio da França, assim, então a atuação dela no varejo é muito mais forte. Ela conseguiu mostrar para o setor de varejo que é possível, né? E agora é indústria, né? Então não só a questão da eficiência energética, mas do monitoramento, né? Você monitorar suas cargas em tempo real e ver o que está acontecendo ali, de repente você já, o compressor meu ali começou a consumir mais do que ele está consumindo, o que está acontecendo? Você já, antes de acontecer algum problema com o seu equipamento, você já vê, ele já começa a dar sinais, né? Então, de certa forma, não, desculpa, de certa forma é meio que uma análise preditiva do seu... Você consegue, o monitoramento ele vem para mostrar muita coisa, né? Ele mostra para onde que o seu consumo está concentrado, e depois de um tempo, né? Hoje outra coisa que está muito na boca do povo hoje é a tal da análise de dados, né? Big Data, né? Big Data. Então isso daí também com as facilidades do sensoriamento. Isso daí está trazendo uma enorme quantidade de dados também para os clientes, e depois que você tem uma certa massa de dados, você consegue fazer análises e predições, então isso daí está vindo com muita força. É que eu achei interessante essa proposta dessa análise do desempenho dos componentes de um equipamento, né, que você acaba, de certa forma, linkando, né, até a manutenção daquele equipamento com a eficiência energética, né? São áreas diferentes, mas que podem caminhar
paralelas ali, no sentido de ter sempre a melhor performance do equipamento, né? O melhor resultado, né? O melhor desempenho. Com certeza, com certeza. No caso, determinados equipamentos ainda você, além de medir energia, você pode medir outras variáveis, né? Você pega um chiller, por exemplo, do ar-condicionado, né? Você começa a medir ali temperatura, vazão, você fala, ó, você consegue calcular o COP ali em tempo real do equipamento, você consegue ver a sua performance ali e sentido, começa a ver quando que o equipamento começa a dar sinais de que está piorando a eficiência dele, né, durante a operação. Aí você fala, pô, por que que de repente é a água da torre que está suja, né, o tratamento de água que é uma coisa simples que ninguém dá muita atenção, né, então você já pega isso no monitoramento. Você pode colocar análise de vibração, né, aí já mais voltado para manutenção mesmo, que já tem aí empresas que fazem isso e faz um monitoramento específico nessa área de compressores, de refrigeração, por exemplo. Então isso daí tá rompendo paradigmas aí e tá vindo para ficar. Sim, sim. Não, é fantástico agora que você falou dessa questão de você poder avaliar isso, ver o COP em tempo real do seu equipamento, né? Eu falei isso que recentemente eu assisti uma palestra, um colega tava falando, né, tava explicando aquela história, né, de que a gente não tem quando você tem aquela curva da capacidade do equipamento, né? Na verdade, na metade da curva é que você tem ali o melhor desempenho, né? Que ele chega no ponto máximo, consumindo o mínimo possível. Então, por isso que seria o ideal você manter, né, equipamentos na metade da capacidade ao invés de um só no máximo, né? E são coisas que vão ao encontro, né? Como elas se complementam, né? Eu tava pensando, interessante essa abordagem, cara. Não, perfeito. O pessoal pensa muito em atender a demanda máxima, né, tal. E aí você vê que, um equipamento de mercado sem muitos acessórios, vamos colocar assim, não precisa nem ter um inversor de frequência lá nele, ele vai dar esse ganho máximo ali uns 50%, 60% da capacidade dele, né? Então você pode fazer um dimensionamento focando exatamente isso, né? Certo, entendi, cara. Não, bacana, show de bola. Deixa eu fazer uma pergunta, você procura a próxima aí. Agora pode ir lá, é que eu tenho uma pautazinha aqui, que eu vou seguir uma pautazinha de questões. Pode ir, manda lá. Mas eu estava pensando aqui, até antes da Mari fazer essa pergunta, é parecida. Ela perguntou, né, como que vocês têm se colocado. Eu queria saber, né, se você tem uma outra resposta, a nível Brasil. Como é que tem sido aceito a parte de eficiência energética a nível Brasil e o tanto que já tem sido implantado, né? Receptivo, é claro que a questão do custo que você comentou, mas o campo ainda é grande, como que é essa parte de nível aí? Você tem essa ideia? Bem ideia, tá? Vamos dizer assim que iluminação, o LED caiu, já é muito famoso, todo mundo fala, eficiência energética é LED, né? E aí as empresas já começam a fazer isso por conta própria. Então, às vezes a gente vai num cliente e ele já começou, queimou uma lâmpada aqui, ele já vai pôr um LED, né? Falando um pouquinho do nosso diferencial, a gente vai fazer um projeto luminotécnico, né, que aí vai redimensionar toda a estrutura de iluminação, mas tem setores específicos que é muito resistente ainda, né? Por exemplo, quando a gente entra em refrigeração, o pessoal tem muito medo de fazer qualquer mudancinha na operação do sistema ali, e assim, né, às vezes você já está com uma operação um pouco apertada, né? Vamos dizer assim, né? Refrigeração, você tem que manter uma câmara lá num determinado nível de temperatura, porque você tem alimento, porque você tem produtos perecíveis e tudo mais. E aí o foco, muitas vezes, não é o consumo, não é a casa de máquinas. O foco
é a temperatura, né? E nos locais sempre tem, por exemplo, um controle rígido de qualidade que vai lá e fica medindo a temperatura de tempos em tempos para saber se está dentro do padrão. Então, você fala em fazer qualquer mudança, a pessoa tem muito receio, né? Então, ainda assim, sim, tem um campo muito grande para expandir. E normalmente, quando a gente visita os clientes, a gente sempre vê projetos padrões, tá? Então, o padrão é essa temperatura, tá lá, tá operando. Funcionando. Exato, não quero saber tá do resto, funcionando, né? Ninguém pergunta. Exato. Tipo assim, pelo amor de Deus, não mexe no equipamento porque tá na temperatura que eu preciso. Exato. Você fala, vamos mexer no set point. Não, porque o foco deles é manter o equipamento operando e manter a câmera na temperatura correta, né? Então, você ir lá e fazer propostas realmente complicado. Você tem que realmente mostrar que dá ganho sem prejudicar o seu resultado final, que é a temperatura na câmara, entendeu? Você fala assim, vou manter a sua temperatura lá, mas economizando energia. E o nível de conhecimento desse pessoal que costuma trabalhar no padrão, como que tá aí? Por exemplo, às vezes a gente chega num determinado local e o ambiente precisa ficar naquela temperatura. Beleza, aí você fala, não precisa ficar nessa temperatura, tá muito frio, ou pode trabalhar um pouco mais tranquilo. A pessoa, não, pelo amor de Deus, tem que ficar e tal. E você fala, não, mas não precisa, tá forçando o equipamento e tal. E a pessoa tem na cabeça dela que, poxa, tem que ficar no mínimo ali, né? E não entende a perda que ela está tendo com o equipamento forçando, forçando assim, né? Trabalhando de forma que não precisa, né? Podia trabalhar um pouco menos porque ele chegou na temperatura ideal. Você encontra muito disso aí que a pessoa, essa câmera aqui tem que ficar a menos 18 e não pode mexer. Mas você fala, poxa, pode ficar ali menos 15, você vai ter uma economia e tal. Encontra dessas pessoas assim? Encontra, com certeza. E assim, às vezes o processo nem pede uma temperatura tão baixa. Mas você vai ver que a cadeia produtiva do frio não está ideal. Ela está, enfim, equipamentos antigos, uma manutenção não tão bacana. E aí, quando a temperatura lá não chega, o que você faz? Você vai na máquina e baixa o set point. A máquina tá sendo estressada ao máximo. Ela tá se esgoelando lá. O copo tá lá embaixo. Dependendo do nível que você trabalha, você joga o copo pela janela, cara. E a gente fica falando copo, eu não sei se todo mundo conhece, mas é o coeficiente de performance, né? Ele abre a janela assim. Porque aí o cara na produção tá quente. Aí o cara da manutenção vai lá e baixa o set point, entendeu? Porque tem que chegar na temperatura. Mas aí ele não tá vendo que o isolamento da tubulação não tá bacana, que ele tá tendo muitas perdas ao longo do caminho, que, enfim, tá tendo mistura em algum ponto lá que tá prejudicando isso, né? De repente o termômetro não tá correto, tá fazendo uma leitura errada. Você acha de tudo, entendeu? Você acha de tudo. E aí o pessoal realmente, o foco deles não é eficiência, né? O foco deles é produção, é operação, né? E aí você sempre acha isso e o pessoal não quer mexer. E assim, uma pergunta assim, sai um pouco fora não, né? Mas assim, você acha que isso é uma ideia errada do nossa aqui, cultural brasileira? Ou, por exemplo, como você está numa empresa que é multinacional, isso também se aplica para outros lugares que a Guinelo tem trabalhado? Ou é algo nacional nosso aqui, essa crença de que focar no resultado final, mas não dá tanto valor ao todo o processo e ter essa perca nesse sentido? Um pouco, isso tem em todo lugar, né? Desperdício tem em todo lugar. A Guinelo nasceu na França para combater desperdício lá, né? Então, exatamente. Vamos dizer assim, a Europa saiu na frente, né? Em renováveis e eficiência energética. Então, a Guinelo nasceu com esse intuito lá. E veio para cá também, né? Ainda bem está tendo bastante sucesso aqui, mas tem o lado do cultural, né? Que é igual eu comentei, tem o projeto padrão, né? Então, é esse regime de temperatura. Tá, mas o que a gente pode? A gente consegue? Alguém se parou para se perguntar se a gente consegue melhorar isso para economizar energia?
né? Então, muitas vezes não, né? E aí o pessoal tá fazendo, não vou dizer que tá copiar e colar projetos, entendeu? Mas é um padrão que tá aí, tá instituído e o pessoal tá seguindo o ritmo, tá trabalhando. Todo mundo tá trabalhando, né? Segue um modus operandi, né? Ninguém parou pra se questionar, né? Vamos mudar ou não? Por que que a gente faz isso aqui, né? E aí acaba ficando cultural o negócio, né? Então, e aí o medo também de repente a pessoa não consegue, não tem acesso à informação, não tem tempo para ir atrás e ler, buscar alguma coisa. O medo vem do desconhecimento mesmo, né? Tem um ponto que é muito sensível, vamos colocar assim, no Brasil, que é condensação flutuante. Vocês já ouviram falar de condensação? Não ouvi falar. Não que eu me lembre. Prazer, Mariana. Vai numa planta de refrigeração e fala condensação flutuante. Uhum. Tem muita gente que arrepia das costas, porque assim, o pessoal tem muito medo de fazer, porque o óleo não retorna, porque começa a dar problema no sistema e tudo mais. E, condensação flutuante é o maior ganho em qualquer sistema de refrigeração. Qualquer sistema de refrigeração é o maior ganho que você vai dar em condensação flutuante. Quando você fala em condensação flutuante, variar a temperatura de condensação lá no condensador, é isso? Exato. De acordo com a sua necessidade? Caramba, legal. O Brasil, por exemplo, tem uma... Né, na região norte não varia tanto a temperatura, mas, por exemplo, no sudeste, né, que a gente tem grande variação de temperatura do verão para o inverno. No inverno você vai ganhar muito com essa variação, né? Porque você consegue reduzir a pressão de condensação, você reduz o trabalho do compressor, né? Então é um ponto aí de muito ganho, né? Mas o pessoal tem medo de fazer e aí para você propor isso tem que explicar, tem que mostrar que funciona. Ainda hoje o pessoal, né, os franceses eles comentam, né, o que acontece no Brasil que o pessoal tem medo, né, da condensação flutuante, mas enfim, e dá muito ganho e funciona bem. É lógico que em alguns locais melhor do que outros, porque você está dependendo de condição externa. Então, realmente, não posso fazer um projeto para São Paulo igual um projeto para Recife, né? Mas você consegue ganhos significativos aí sim. Caramba, que legal. Você ia falar alguma coisa, Caleb? Você pôs a mão assim no Não, só queixo? Tô acompanhando, por enquanto tá tranquilo. Não, porque eu realmente não conhecia essa proposta da condensação flutuante. Para mim foi nova essa ideia, hein? Foi nova para mim também. Você conheceu ela aí na Green Apple? Conheci na Green Apple, exatamente. Caramba, que legal, cara. Daniel, se tiver alguma coisa que você queira comentar também, cara, algum assunto que você queira puxar, fica à vontade. Então, um bate-papo. Se tiver algum projeto que você queira falar, assim, uma coisa bacana, né? Que você possa comentar lá da Green Yellow, né? Que você seja autorizado a falar, também enriquece bastante o conteúdo. Né? Comenta aí um projeto legal. O que eu comentei mais ou menos até agora é de coisas que eu vi mesmo, tá? Então, teve um diagnóstico numa planta de panificação, né? Que é justamente o problema do set point, né? Eles têm um processo que depende de uma temperatura e aí a temperatura não chega e aí você baixa o set point da máquina, né? Então, isso daí é caso real, né? Que a gente observou e você tem grandes oportunidades de ganho, né? Você consegue substituir o sistema lá, trocar os equipamentos, principalmente nesse caso mudar o set point, que tem muita possibilidade de ganho. Tem o projeto de retrofit chiller, né, que a Mariana comentou no começo, a gente está com esse projeto também.
Eu quero entender como é que funciona isso um pouquinho melhor. Bom, o retrofit, os equipamentos estão chegando no fim da vida útil, né? O COP já não está tão legal. A ideia é substituir por um novo e, vamos dizer, né, máquinas assim de 20 anos, a tecnologia já deu uma avançada, você tem aí controles melhores, inversores que já vêm incorporados nos chillers, então você consegue bastante ganhos fazendo troca de chiller, mesmo de tirar um equipamento e trocar pelo outro. E o que eu comentei da gente medir o COP em tempo real é exatamente isso que a gente faz os diagnósticos, né? Coloca os medidores, mede a situação real que está lá, e aí pega uma máquina nova, analisa a curva de carga dela, né? Que a gente chama de part load, que é o COP em carga parcial. E aí é igual você comentou, Mariana, a gente tenta colocar uma máquina que vai trabalhar na média ali por volta dos 60% dela, que aí vai dar um ganho bem significativo. Como está desenvolvido isso, né? Como vem se desenvolvendo tanto de você poder acompanhar isso em tempo real. E você até pode falar para o seu cliente. Eu achei fantástica essa ideia de, assim, você pode falar para o seu cliente, ó, o seu chiller está com rendimento assim, assim. Então, daqui a algum tempo é interessante que você comece a pensar na possibilidade de efetuar a troca. Então, a pessoa, a empresa, né, ela pode já começar a se programar, se preparar para fazer essa mudança, né? Exatamente. Assim, O monitoramento ele traz assim possibilidades. Falar possibilidades infinitas é meio clichê também, né? Mas tem muitas possibilidades, né? Você consegue, principalmente se você conseguir colocar uma pessoa para olhar esses dados, né? Bota uma pessoa para sentar ali na frente e ficar olhando. Ela vai trazer insights. Ela começa a ver a mesma curva todo dia. Saiu. O que aconteceu de diferente, né? Então, é muito bacana a questão do monitoramento. Também o pessoal fala só de monitorar o consumo elétrico, né? Mas eu, como bom engenheiro, acho que você tem que monitorar. Quanto mais variáveis você monitorar, melhor, né? Se você pegando o consumo, a vazão e as temperaturas, você já tem um COP, né? Você consegue fazer uma curva de COP diária e tal. E, enfim, as máquinas hoje também, por exemplo, os chillers, né? Como é feita a manutenção de um chiller hoje, né? O cara chega lá com o computador, conecta no chiller e ele vê tudo que aconteceu nos últimos 3 meses. Porque a máquina salva todos os parâmetros, todos os alarmes. Então, pensa colocar um roteador e mandar para uma nuvem, você tem todos os seus dados na sua mão, né? Então é muito bacana você ter essa possibilidade e começar a olhar isso com um pouco mais de carinho, né? Vamos dizer assim. Agora que você foi falando aí um pouquinho você foi falando, né, das variáveis, de formar uma série, ter dados, né, montar uma base de dados, eu pensei assim, já ficou formando aqui na minha cabeça, né? Criaria um balãozinho assim, série histórica de dados. Vamos fazer vamos plotar um diagrama de Pareto aqui. Vamos fazer um gráfico, vamos fazer um Ishikawa aqui, um gráfico de Ishikawa, um 6M, entendeu? Já foi criando toda uma história aqui na minha cabeça. Eu pensei, muito bacana. Quanta informação a gente consegue preencher, né? Quanto conteúdo a gente consegue complementar. Muito legal. Bacana que agora, como a gente tem a possibilidade de aumentar o número de dados, né? Então, fazer esses dados virarem informação útil para o negócio, né? Que aí você vai programar melhor a sua manutenção, você vai programar melhor seus investimentos, enfim, muitas possibilidades. Sim, não. E falar em investimentos, assim, igual você comentou, a parte de retorno médio, assim, que o pessoal costuma ter em tempo, quanto que é mais ou menos? O cara fez lá o investimento, então naturalmente ele vai pagar vocês com
a economia e o retorno para ele, você fala, puxa, valeu a pena esse projeto. É mais ou menos quanto tempo? No caso, como a gente trabalha com contrato de performance, né, os contratos aí em média é 5, 8 anos. Né? Então, vamos supor, um projeto de 5 anos, o cliente divide a economia com a gente durante 5 anos. Após esses 5 anos, toda a economia é 100% dele. Né? Então, no caso de um retrofit de chiller, aí um chiller é um equipamento maior, tem um investimento maior, aí é 10 anos. Mas a vida útil do equipamento é 20, né? Então, se você fizer a manutenção adequada e tal, você vai ter 10 anos aí de ganho na frente, né? Então, assim, pra gente, como a gente trabalha em cima da economia, é mais ou menos esse tempo para que a gente recupere o capital investido e tudo mais, né? Se o cliente tem a possibilidade de fazer o investimento sozinho, né, ele pode recuperar em menos tempo. Mas a gente também entende que é difícil, né? No Brasil é um pouco difícil o pessoal pensar, ter uma visão de longo prazo, assim, para também aceitar um retorno, de repente, um pouco maior, né? Porque tem uma máxima também que o pessoal fala do payback de 2 anos, né? Se não deu 2 anos, já não vale. 1 ano e meio, né? Às vezes tem uns que até 1 ano e meio. O pessoal também precoce, né? Hein, cara? 2 anos? Então. Mas é legal você pensar na vida útil do negócio, né? Qual que é a vida útil do LED, né? Qual que é a vida útil de um chiller? Então, tem que olhar no longo prazo e tomar as decisões mais estratégicas, né? Porque o consumo de energia é estratégico, né? Com certeza. Show de bola. E a aplicação que vocês costumam fazer é mais nessa parte de refrigeração? Como que é? Tem algum outro meio que vocês usam para estar aplicando a eficiência energética? Ou mais na parte de chiller, de tipo de equipamento? Tem alguma outra energia aplicada aí para eficiência? Tá. O modelo que a gente já tem assim consagrado é iluminação, né? Como eu comentei, com projeto. Refrigeração para supermercados, assim, que a gente chama de refrigeração comercial, que aí são racks menores, né? E aí é automação, basicamente, tá? É automação de inversores, de sensores, set points e tudo mais. E na parte de ar-condicionado é automação também, né? Que é colocar inversor nas bombas, mudar set point, fazer uma automação completa do sistema, né? Tanto da CAG quanto dos fan coils. Então, monitorar a temperatura de insuflamento e retorno e programação horária. Então, a solução que a gente já tem para esse sistema é isso, né? Agora, a do chiller é uma solução nova, né? E a Mariana até comentou, né, de novas soluções, né, como que a gente trabalha com novas soluções. Hoje nós estamos estudando o retrofit de fan coils. Então, estamos ainda nos passos iniciais, né, vendo o que faz sentido, como é que funciona o investimento, como é que a gente mensura os ganhos. Então, é isso que a gente está analisando agora. O dos fan coils é bem novo, né? A ideia é bem recente, né? Isso daí pra gente tá no forno. Chegou agora, falaram, tem um negócio aí e tal, opa, vamos lá ver, vamos ver como é que é. Tá, assim, o pioneirismo ainda não é de vocês, vocês estão acompanhando a onda ou qual que podemos dizer que isso é um pioneirismo da parte de vocês aí? Eu acho que é um pioneirismo, viu? Não sei se tem gente trocando, fazendo retrofit, a não ser que, né, a máquina deu um problema, parou, tal, vai lá e faz uma troca que seria mais emergencial, né, vamos dizer assim.
Mas eu não sei dizer se tem alguém já fazendo isso. Acho que o pessoal ainda não teve esse insight, né, de olhar para trocar essa máquina, né? Que às vezes você, vamos fazer uma eficiência energética, então você olha para várias outras coisas, né, igual você já comentou. Mas de repente tem mais uma máquina ali que pode ser trocada e você pode colocar ali um dispositivo ou uma máquina mais eficiente ali no local. Então, é bem novo isso aí. Vocês trocam, quando você faz lá a aplicação de um projeto, é mais uma parte do equipamento completo ou chega a trocar algum dispositivo da máquina ou do sistema, ou só no completo? Eu estou comentando isso porque eu participei de um hackathon, acho que foi em foi no ano passado, 2019. E aí eu apresentei uma análise entre válvulas de expansão, entre a termostática e a eletrônica. E aí a gente mostrou a eficiência, né, o ganho que tinha do cara simplesmente, e o estudo foi em cima de supermercado, né, de gastos energéticos de supermercado. E a gente mostrou o ganho que tinha se o supermercado trocar simplesmente a válvula de expansão do sistema dele, da termostática, pela eletrônica. Então, só de trocar, logicamente que não era só uma, né? Geralmente existem várias válvulas vários dispositivos desses no supermercado, mas o ganho que ele teve de trocar um dispositivo foi muito grande, cara, foi fenomenal. E vocês fazem esse tipo de troca, esse tipo de estudo em cima dos mercados, hein? Ou só do equipamento todo? Não, tem os dois lados, né? De repente é um sistema que, como eu falei, né, no sistema clássico de ar-condicionado é colocar automação. Então, você coloca lá os controladores, sistema supervisório, inversores e tudo mais, mas aí é só adicionar o controle no sistema, vamos dizer assim, né? No caso específico da válvula de expansão eletrônica, tem o pessoal que já estudou isso lá, mas não se tornou viável não para fazer assim em larga escala, sabe? Uhum. Então eles meio que engavetaram o projeto. Mas sim, eu sei que dá um certo ganho, né? O problema é que o custo, eu acho que era o custo da válvula que era muito alto. E aí para fazer, mesmo fazendo em larga escala, ainda não viabilizava. Não se pagava. Não se pagava, exatamente. Entendi. Mas também existe essa possibilidade, né? Que ao invés de você trocar pequenas partes dos componentes do sistema frigorífico, visando ali uma melhora. É possível fazer isso, né? Sim, com certeza. Para dar um outro exemplo disso, condensadores, né, do sistema de refrigeração, você fazer a substituição de ventiladores dos condensadores por ventiladores eletrônicos. O pessoal já fez isso lá, dá ganho, vale a pena. Então, lojas grandes, assim, foi feito também um projeto grande de substituição desses ventiladores. Porque aí, como ele já tem um inversor, entre aspas, um inversor incorporado, você consegue, visando lá seus set points de pressão, variar a velocidade do ventilador e você tem um ganho significativo nisso também. Caramba, então vocês mexem às vezes nos pequenos detalhes, ou você já consegue garantir pequenos detalhes mesmo, assim, né? Uma variação da velocidade do ventilador. Você pode vir a economizar energia se você aliar isso ao, né, por exemplo, como você disse, temperaturas de set point, né, pressões, etc. Sim. Dá para mexer em detalhes, e o detalhe mais básico é o set point, né? De repente, como o Caleb comentou, né? A preocupação de chegar naquela temperatura e às vezes até passar, né? Não, vamos garantir, né, que passa um pouquinho, né? É a famosa gordurinha, né, Daniel? Tem que dar tem que ter uma gordurinha para garantir. Tinha que chegar nos 18, menos 18, bota menos 25, que é só para ter certeza. O pessoal deixa a gordurinha demais, tem vezes. Começa a fazer nossa. Tem projetos que é complicado, porque quando o cara calcula a carga térmica, né, vai lá, vai ter o tamanho tal, não sei o que, movimentação,
Ah, carga térmica. Ah, vamos botar 10% aqui, 20%, né, só para garantir. Aí ele fala, ah, preciso de um compressor X. Aí chega no fornecedor lá, o fornecedor olha, fala, ah, não, mas olha, eu vou te dar o Y, que ele é um pouquinho maior, vai garantir a tua operação, entendeu? Então, às vezes, você tem aí sistemas que são muito superdimensionados por conta disso, né? É um fator de segurança aqui e outro ali, e você deixa o sistema... né, você não vai ter problema de operação, mas você acaba consumindo mais, né? Tem um outro caso no Brasil também, que é o famoso puxadinho, né? Então, de repente, você dimensiona, faz um projeto com uma situação, e aí na operação você aumenta a situação, né? A situação mais alguns. Porque é aquilo, né, cara? Da mesma maneira que você acrescenta um pouquinho, sempre dá para ir lá e tirar mais um pouquinho. Sempre lá dá para fazer mais aquela... Vamos fazer mais uma picagem aqui de água gelada, né? Vamos sangrar vai sangrar só um pouquinho aqui, ó. A gente atende, faz uma cama nova aqui, ó. Isso. Tem isso. Às vezes é... Porque na gordurinha, não, o projetista deixou uma sobra aí, dá pra gente fazer um puxadinho aqui. Ai, caramba. Não, essa é a real. É bem assim. Mas acontece. Não, você acha de tudo, né? Acha de tudo. Ai. Cara, vocês já fizeram algum projeto voltado para CPD? Não fizemos ainda. CPD, a preocupação do CPD não é nem economia, né? O negócio deles é segurança do fornecimento, vamos dizer assim, né? Então, a gente ainda não tem nem planos de atuar nessa área por enquanto. É que o CPD tem um gasto muito grande, né? Até por causa para garantir, né, o funcionamento, então... que redundâncias, né? Aí é um conceito completamente diferente, né? Aí a gordurinha, aí não é uma gordurinha, né? É uma gordurona, né? Então você tem mais de um sistema operando. Muitos locais ainda não usam nem essas máquinas comerciais que a gente está acostumado, né? Tem o hall aí de fabricantes que a gente conhece, que chega e sempre vê, no CPD nem esses caras não entram, sabe? É um outro tipo de equipamento, enfim, e aí a redundância da redundância, gerador, a conexão de energia vem de pontos distintos, né? Subestações distintas para garantir o fornecimento de energia. Então é outra pegada. Porque meio que, né, é aquilo, né, o produto que necessita desse tipo de condicionamento de ar é um produto muito específico que, independentemente do quanto vai se pagar por esse consumo de energia, né, ele não pode parar, né, então não importa o quanto eu vou gastar, a princípio, né. É importante que você não pare o meu processamento de dados aqui, seja lá quais forem, né, então realmente é uma outra proposta, né. Que aí você não olha nem no consumo, né? É o custo da disponibilidade. Que aí, se ele desliga por um períodozinho, a perda dele é muito maior do que... né? Por exemplo, você pega aí um frigorífico, você tem uma máquina reserva, né? O compressor saiu. Aí você vai lá ver... vamos tentar acertar... você tem aí umas horas, né, vamos dizer assim, para ver se você vai ligar a reserva, se você vai resolver o problema. Não, preciso de peça, então liga a reserva. Então você tem o delay aí um pouquinho maior, né? Você não vai, a câmera não tá lá com a porta aberta, você não vai perder todo o frio de uma vez, né? Então, até você percebe isso quando você faz o monitoramento, né, você percebe que é assim mesmo, né? Você vê o compressor parar, aconteceu até recentemente, ficou lá 4 horas, aí entrou reserva, né? Então você já sabe o que aconteceu, né? Foi um problema lá. Mas o CPD, hospital, né? Muda muito
o parâmetro, né? O critério. Então, é outra coisa. Mas então vamos fazer o seguinte, Caleb, aproveitando esse momento aqui que a gente deu esse pequeno intervalo na nossa fala, o que a gente vai fazer? Pedir para os nossos telespectadores, nossos colegas refrigeristas que estão aí, fazerem o quê? Seguirem as nossas redes sociais, certo? Se inscreverem no nosso canal, darem um joinha nesse vídeo. Muito importante. Não se esqueçam que esse podcast está disponível aqui no YouTube, mas também vai estar disponível nas plataformas principais aí de streaming e de podcast, que aquela que você preferir ouvir, também vai estar disponível para você ouvir. Certo? Tem mais alguma coisa, Caleb? Caso eu tenha me esquecido? Tem. Hoje é um dia muito especial, essa gravação de hoje, né? Além da participação do nosso amigo Daniel e da Green Yellow. Hoje é o nosso primeiro vídeo com a vinheta oficial do canal. Isso, Daniel. Você está sendo presenteado, assim como nós fomos presenteados, vamos dar início à nossa vinheta nesse vídeo. Então hoje, já passou a vinheta, né? Então hoje nós começamos o vídeo com a nossa vinheta oficial. Isso. Então o canal cada dia está ficando mais profissional, né? Para levar um conteúdo legal aí para todo mundo que tem acompanhado a gente. Então, reforçando mais uma vez, já dá um like nesse canal, nesse vídeo, já dá um joinha, né? Já comenta o que você achou aí da conversa, né? Se você tiver nas plataformas de podcast, tiver como, já coloca um comentário que a gente vai olhar depois, no YouTube, coloca. Se quiser mandar uma mensagem pra gente, o nosso contato tá aqui embaixo, tá bom? Se o Daniel quiser, a gente pode deixar embaixo também o contato dele, ou da empresa, para o pessoal estar entrando aí depois em comunicação com vocês, tá bom? Então não esquece, pessoal, dá uma força pra gente aí, porque é através do like e dos comentários que nós sabemos aí se nós estamos indo no caminho certo ou não. É o nosso termômetro. Beleza? Isso aí. Não, aqui, o papo de eficiência energética é muito legal, assim, como eu digo para você, eu não trabalho com eficiência energética, então, assim, de certa maneira, tudo para mim é novidade, né? Embora eu saiba de algumas coisas, não é o meu métier, né? Eu não trabalho com isso. Então, assim, eu achei muito bacana esse papo, toda essa... tá muito mais evoluído do que eu imaginava, né, o que era. Talvez aí eu ainda tô com aquela visão, né, que a gente tinha lá quando começou essa história dos green buildings, né, e de todo esse papo da eficiência energética e redução de consumo e tudo mais, né. Então eu achei muito bacana, quanta coisa bacana vem se desenvolvida, né, quanta técnica legal vem sendo desenvolvida. Com certeza. Pensar assim, na época que eu fiz o meu curso, por exemplo, né, que foi lá em 2012, entre 2012 e 2014, mais ou menos, se falava em os copy das máquinas de 5, né, e o IPLV, que é o part load lá, se falava em 10, 12, nossa, era absurdo, né? E hoje tá se mostrando real, né? Então, você falou do Green Building, né? Tem as certificações, né? Acho que a mais famosa é o LEED, né? Tem o Aqua também, mas a mais famosa é o LEED, então... e o LEED pega tudo, né? Na parte de energia aí, pega até queda de tensão. Então, ele mede a queda de tensão da sua conexão até a sua tomadinha final lá. E se for acima do nível lá, se não me engano, 10%, faz tempo que eu vi isso, não sei se atualizou alguma coisa, mas você já não pode fazer parte, entendeu? A queda de tensão já te tira a possibilidade de participar. E aí o ar-condicionado é relevante, né? O copy tem que ser bacana, então dependendo do nível lá, você vai ganhando a pontuação, né? Para ter o selinho final. E, então realmente ganhou muita força, evoluiu bastante. As marcas também têm se preocupado, né? Tem o pessoal aí que está optando por marcas verdes, né? Não só um prédio verde, né? Já me bastava o prédio verde, agora tem a marca verde, né? Tem a marca. A própria Green Yellow
ela começou uma certificação de I-REX no Brasil, né, através da energia solar que ela gera, e todo o consumo dos funcionários já é verde, porque ela colocou a I-REC para compensar isso, vamos dizer assim, entendeu? Então, já se tem toda uma estrutura, né, para esse mercado de consumo mais eficiente, né, de conscientização. No caso do LEED também tem água envolvida, né, o consumo de água é importante. Então, a gente está, igual eu falei, né, a gente nunca é estático e os sistemas também não, né? Então, por mais que a entropia só aumente, né, Mariana? A gente tem uma margenzinha ali para trabalhar e buscar uma otimização, uma redução. Nossa, aqui. Não, legal, cara. Você ia falar alguma coisa, Caleb? Eu vi que você estava no intuito de dizer alguma coisa aí. Deixa-me ver aqui nas minhas anotações. Eu tinha anotado, não sei se você... Eu estava dando uma pesquisada por aí. Eu estava pesquisando a respeito da matriz energética, né, no Brasil e no mundo. Aí encontrei um gráfico com base em 2016, né? No Brasil, a gente tinha 82% de energia renovável, né? O mercado já vinha trabalhando com esses valores, e 18% não renováveis. E no mundo, 76% aproximadamente de energias renováveis e 24% de energias não renováveis. E eu queria saber, assim, você tem ideia de como é que está o cenário agora? Assim, como é que isso está? Não sei, talvez tenha sido uma pergunta muito abrangente. Não sei, talvez sim, talvez não. Eu estou um pouquinho fora, né? Eu sempre acompanhei bastante o mercado energético. Agora que eu estou mais voltado à eficiência, eu saio um pouco da matriz geradora, né? E aí eu estou na outra ponta. Mas matriz consumidora. O que acontece? O que eu acompanho, né? A gente já bateu um recorde aí de conexão fotovoltaica, né? As plantas estão aumentando bastante. No ano passado, 2018... Não, ano passado foi 19, né? Em 2018, eu estava trabalhando com implantação de planta solar, então já se tinha um movimento bem grande, né? Assim, os leilões são os grandes indutores, né? Então, eu lembro que lá em 2014, né, teve o primeiro, e aí não teve tanto incentivo tal, e colocou lá o solar para competir com eólica, e a eólica já estava muito na frente em termos de preço e tal, não foi para frente, mas depois do primeiro leilão, que começou a sair os primeiros projetos, né, aí você já vê, o setor já se movimenta e o negócio começa a crescer, né? Então, assim, a nossa matriz também é muito beneficiada por conta das usinas hidrelétricas, né? Então é um diferencial nosso aí, mas com certeza solar e eólica estão bombando, né? Tá deixando a operação cada vez mais desafiadora também, né? Porque elas são fontes que muda-se muito, né? A geração de um período para o outro. Mas, elas vieram para ficar e vão dar uma grande contribuição, sim, para a matriz nossa em geral. Certo, cara. Você ia falar alguma coisa? Você ficou meio... Eu senti que você estava no intuito de mandar uma pergunta. Cara, é que assim... Vou cortar no meio quando eu vou cortar no meio, né? Aí eu ia te perguntar, cara... não sei nem se isso vai até constar, talvez devido à posição aqui da pergunta, talvez eu devesse ter feito essa pergunta no começo. O que essa me intrigou, a tal história da visão 360, que a Green Yellow coloca essa informação no site. Eu queria entender o que é essa visão 360, o que significa isso, você sabe?
Tá, a visão 360, quando eu entro num site, deu uma piscada aqui. É o normal. A matriz Então, energética. Falando nela, olha ali. A matriz energética é boa, mas o transformador aqui da esquina É meio dá ruim, uns né? estouros de vez em quando, sabe? Enfim. A visão 360, o objetivo dela é o seguinte: eu entro num site, eu não vou olhar para um único consumidor, para uma única coisa, entendeu? De repente o cliente quer que eu olhe só para o chiller dele, só para a refrigeração dele, e tudo bem, entendeu? Mas de repente o cara chega lá e fala, tá aí minha planta, vê aí o que você consegue, né? Então, justamente você sair, fazer todos os levantamentos de todos os sistemas, aonde que eu tenho oportunidades, aonde o cliente já fez melhorias, né? Porque de repente ele teve um problema lá num sistema de compressor de ar, e aí ele já trocou por um modelo super eficiente, beleza, eu não vou querer influenciar no processo dele ali, já está funcionando legal, né? Então, a ideia é você olhar todas as possibilidades, né? Trazendo para o sistema de refrigeração, por exemplo, não vou olhar só para o compressor, só para o copy do compressor, entendeu? Uma coisa que afeta muito o desempenho do sistema é o degelo, né? E o que faz criar gelo nos evaporadores? É a alta umidade nas câmaras. Então, um controle de portas eficiente vai reduzir essa formação de gelo, controle de umidade, né? Então, a ideia é você entrar com a mente aberta e olhar todas as possibilidades que tem ali, porque sempre vai ter um pouquinho a mais de ganho que eu posso tirar aqui e ali, e de repente, você pegando esse pouquinho em cada lugar, você faz um projeto muito bacana, né? Um projeto global, com ganho muito bacana e deixando a planta toda mais otimizada, né? A gente costuma, no final, Daniel, fazer uma pergunta que é um conselho, né? Que o entrevistado deixa para a nossa audiência. Uhum. E aí, assim, pensa num conselho. Eu te mandei por WhatsApp, né? Eu te disse, né? Você mandou, eu fiquei pensando até hoje de manhã. Até hoje de manhã, eu não sei o que eu falo, mano. O que eu vou falar? Tem um negócio muito bacana que eu fiquei um tempo desempregado, né, em 2017. E aí tava difícil de achar, conseguir a recolocação, tanto em qualquer área, qualquer coisa que eu falo assim, tô disposto a fazer, mas a empresa também às vezes não está disposta a te deixar tentar fazer, né? Porque aí ela quer um perfil específico, que ela também não quer perder tempo e a gente tem que entender, né? Mas aí chegou um período assim que eu falei, nossa, e agora, né? Eu comecei a estudar programação. Aí eu fiz um curso online, estava numa promoção, peguei um curso online, comecei a fazer site. Programação tipo Python, você tá falando? Tipo Python. O Python eu estou estudando agora por conta da análise de dados. Eu falei tanto de análise de dados não à toa, entendeu? Aí eu ia te perguntar, cara, se você tinha estudado alguma coisa sobre análise, sobre Big Data, Data Science. Eu já tinha estudado lá atrás, né? Quando eu comecei a pensar em automação, comecei pelo Python, porque eu vi um curso gratuito de Python para análise de dados. Legal. E eu queria a ferramenta, mas acabei tendo a análise de dados juntos, né? Que aí é você usar as ferramentas de estatística, né? Uhum. Eu falei bastante que a eficiência energética a gente tem que medir e comprovar ganhos, e acabei não falando do CMVP, né? Que é o protocolo, né? Que, na verdade, o CMVP é a certificação em cima do protocolo de medição e verificação da eficiência energética. Que você faz a medição por um período e usa ferramentas estatísticas para construir uma linha de base, né? E aí, em cima dessa linha de base projetada, que você vai calcular os ganhos das suas intervenções do sistema. Então, depois da intervenção, o seu sistema tem que consumir menos,
e você vai usar essa linha de base como referência para cobrar o cliente. Eu acabei não comentando muito disso, mas isso é uma parte muito importante. E a análise de dados nada mais é do que isso em tempo real, vamos dizer assim, né? Eu estou usando um Python, por exemplo, que é um pouco mais poderoso que o Excel, né? O Excel é muito poderoso para fazer muitas coisas, mas quando chega num volume muito grande de dados, ele tem as suas limitações. E o Python, você consegue trabalhar melhor com isso. E aí é usar estatística, né? Fazer as curvas e análises e tudo mais. Então, é um ponto que a gente está estudando. E aí, voltando para a curiosidade minha, né? Que em 2017 eu estava buscando recolocação, eu fui estudar programação, virei desenvolvedor de sites. E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro com o site, eu achei recolocação na engenharia de novo. Então, é umas coisas engraçadas que acontecem na nossa vida, né? E eu gostei muito, não abandonei, né? Sempre que eu posso, eu tô me envolvendo. E aí tem o Python agora também, né? Que quando a gente começa a ver muitos dados, você quer analisar, né? Não tem jeito, parece que coça, né? De querer analisar. Então, isso, na virada do ano, eu voltei a considerar isso e tô olhando para essa parte também. Eu gosto muito de programação, né? Não tá tão longe assim da engenharia, é bem bacana. Então, assim, o conselho é estude sempre, entendeu? Busque novas alternativas. De repente, você vai ver um negócio que você fala, não tem nada a ver, e aí ali na frente cruza com outra coisa e você faz um bom uso disso. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um super podcast, hoje com um convidado especial, trazido pela Mariana, o engenheiro Daniel Taveira, que somou muito para a entrevista de hoje. Ele está aqui representando a empresa Green Yellow, uma empresa que tem trabalhado muito na questão de eficiência energética, energias renováveis. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui hoje com a gente, Daniel. Também agradecer a empresa de ter cedido aí o espaço para você estar vindo aqui comentar um pouco sobre os trabalhos que você tem feito. Eu acho que isso soma muito para as pessoas que têm nos assistido, né? Ver a aplicação disso na prática. Então, aqui nós do canal Clima agradecemos muito a participação de vocês, tá bom? Muito obrigado. Mariana? Bom, Caleb, você praticamente falou tudo, né? Eu acho que agradeço novamente o Daniel pela presença, pela disponibilidade em participar. Agradeço também a empresa por ter liberado que você pudesse vir e contar um pouco da sua experiência, né, de tudo que você trabalha. E agregou muito conteúdo. Acredito que o pessoal que está assistindo o canal vai gostar bastante, Foi muita informação nova, né? Muita coisa que que a gente não tem assim facilmente no mercado, muito bacana. E parabenizar você também por todos os trabalhos que você falou aqui pra gente, que você trouxe. E eu acho que é isso, cara. Agradeço a presença, né, a todo mundo que está assistindo o nosso podcast. Não se esqueça que esse aqui é o seu podcast mensal sobre ciências térmicas, HVACR, AVACR, e a gente está sempre aqui trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês e novidades também. Eu que agradeço, estou muito feliz aqui de passar um pouquinho do dia a dia nosso, de conversar com vocês, e é isso aí. Muito obrigado. Pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, de deixar um comentário e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, hein? Até mais.